Olá pessoal, eu sou a doutora Jéssica Carvalho, especialista e mestre em periodontia pela USP de Ribeirão Preto, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os fatores de sucesso do tratamento periodontal. O tratamento periodontal, ele precisa de vários fatores para que a gente consiga obter um bom resultado com o nosso paciente no dia a dia do consultório. E isso não está ligado só ao nosso trabalho. A gente precisa fazer instrução de higiene bucal nesse paciente, motivá-los a fazer a remoção do biofilme diariamente e, no meu caso, como sou especialista em pério, não focar só na parte de periodontia. A gente precisa olhar também se esse paciente tem fatores de retenção, como próteses, restaurações desadaptadas, e fazer a adequação do meio bucal para que a gente obtenha saúde gengival desses pacientes. Então a gente não pode ficar restrito só à questão de raspagem, né? Raspagem tanto supra quanto subgengival. E a Health Ultrasonic consegue te ajudar em todos esses aspectos. A gente consegue com os insertos fazer as raspagens supra, subgengivais e também fazer a remoção de excessos de resina para que o nosso paciente tenha um bom controle de biofilme. Então, quando a gente fala em raspagem, a gente pode dividir esse procedimento em duas áreas, a raspagem supragengival e a raspagem subgengival, abaixo da gengiva, que é o primeiro fator de tratamento, é a primeira parte do tratamento para condicionar, para adequar o meio bucal antes da gente partir para as raspagens subs e para tratamentos cirúrgicos, independente dos tipos de tratamentos cirúrgicos que a gente vai realizar nesse paciente. Se é a colocação de enxertos, cirurgias plásticas gengivais, a gente só vai para esse estágio de cirurgia se a gente está fazendo uma adequação do meio bucal e um controle de saúde do nosso paciente. Como eu disse, muito se especula sobre isso, há uma divisão ainda, né? Alguns alunos ficam confusos, mas o que nós temos que ter em mente é que instrumentos manuais são de difícil trabalho, nós temos que estar muito treinados para que a gente faça um adequado trabalho com o nosso paciente, a gente tem que saber afiar o instrumental, a gente tem que se posicionar da maneira correta na cadeira. É um procedimento que gera um pouco de dor, então geralmente a gente tem que fazer com esse paciente anestesiado. Demanda muito treinamento, né? E aumenta muito também a sessão. O que a gente faz com ultrassom é muito mais rápido, né? As sessões são mais curtas. O ultrassom hoje começou a ser utilizado de uns anos para cá na parte de periodontia de um jeito mais abrangente, porque as pontas são mais finas, têm designs diferentes, elas não geram traumatismo gengival, podem evitar que você remova excesso de cemento e hoje a gente consegue controlar a potência e o fluxo de água também, não gerando a formação do aerossol. E isso também faz com que o paciente não sinta a sensibilidade. Aqui no consultório são pouquíssimos pacientes que são anestesiados, tanto para raspagem supra quanto para raspagem subgengival. Então isso traz um conforto para o nosso paciente, ele vem sem medo ao consultório e isso também facilita muito o nosso tempo clínico, a gente atende mais pacientes ao longo do dia. Então, quando me perguntam, você vai fazer uma raspagem sub, você utiliza só instrumento manual? Não, eu sempre utilizo o instrumento manual associado com ultrassônico, uma complementação, mas basicamente mais o ultrassônico. Hoje com essas pontas, né, que são as pontas da Health Ultrasonic, que são alongadas, retas, curvas, a gente tem acessos para áreas anteriores, posteriores, áreas de bifurcação, facilitando o nosso trabalho, promovendo o conforto do nosso paciente e a gente consegue trabalhar de uma maneira mais fácil, tranquila e segura, sem a formação do aerossol. Muitos alunos e muitos profissionais me questionam sobre qual ponta da Health Ultrasonic eu mais trabalho no consultório. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque o que a Health Ultrasonic visa, né, com essa variabilidade de insertos, é que a gente trabalhe com vários insertos durante o mesmo procedimento. Antigamente, o dentista fazia uma profilaxia com apenas uma ponta de ultrassom, um único modelo.
E hoje, devido à diversidade de pontas, a gente trabalha trocando, né, utilizando vários tipos de ponta para o mesmo paciente, facilitando o nosso acesso e deixando o paciente numa situação de conforto. Para raspagem supragengival, a minha queridinha é a P2. É uma ponta alongada, fina, e a gente consegue tanto fazer uma raspagem supra quanto um acesso na região abaixo da gengiva, em sulcos rasos. Ela não gera traumatismo gengival e traz um conforto para o nosso paciente. Então, você consegue fazer uma profilaxia sem anestesia. Para as áreas posteriores, eu gosto de trabalhar com uma profilaxia com a ponta P10. É uma ponta alongada e curva que facilita muito o acesso das regiões posteriores, principalmente distais de molares. Nós vamos acompanhar agora um vídeo de uma raspagem supragengival com o inserto P10. Esse inserto foi utilizado para a região anterior em um paciente que contém hiperplasia medicamentosa. Se vocês observarem, não há traumatismo gengival. Esse paciente foi submetido a esse procedimento sem anestesia, ele não teve nada de dor, nada de sensibilidade. E pelo comprimento do inserto P10, a gente consegue fazer um acesso bem profundo a essas bolsas falsas, o que permite um melhor acesso, que seria mais difícil se a gente estivesse utilizando um instrumento manual. Eu consigo trabalhar também com a P10 nas regiões interproximais. Então, a gente tem a mesma ponta sendo utilizada para regiões diferentes, promovendo diferentes acessos. Uma outra opção que a Health oferece são pontas para remoção de grandes depósitos de cálculo. Muitos dentistas me questionam sobre o design da P2, da P10. Eles acham que são pontas que não vão dar conta do recado, vamos dizer assim. Mas por experiência aqui no consultório, pessoal, mesmo com grandes depósitos, a gente consegue trabalhar muito com a ponta P2. Mas se você se sentir inseguro, a Health tem 3 pontas que são mais calibrosas e vão te trazer segurança na hora de remover grandes cálculos, que são a P18, a P19 e a P20. Particularmente, eu gosto muito da P18. O formato, o volume da ponta traz um acesso bem bacana para regiões de grandes depósitos, como regiões de incisivos inferiores, e a gente consegue trabalhar muito bem. E essas pontas também podem ser utilizadas para osteotomia. Eu não estou ficando doida. A gente trabalha aqui no consultório para cirurgias de remoção de osso com o aparelho de ultrassom. Eu não trabalho mais com alta rotação aqui no consultório. E a P20 é a ponta indicada para você fazer uma osteotomia, um aumento de coroa clínico com o seu aparelho de ultrassom. É um inserto mais robusto, como vocês podem observar, e uma foto transcirúrgica de uma paciente que foi submetida a um aumento de coroa pré-protético feito com uma ponta ultrassônica. Então isso traz muito conforto para o paciente, só dele saber que não vai ter que passar aquele motorzinho, aquele barulho que deixa muitos com medo, você tem um atrativo aí para o seu consultório, para deixar o seu paciente mais tranquilo. A Health fabrica vários designs de pontas e uma dupla muito interessante para o periodontista trabalhar são as pontas P11 e P12, que são pontas alongadas e curvas, desenvolvidas para raspagem subgengival de pré-molares e molares. Vocês conseguem fazer a raspagem das regiões mesial, distal e regiões de bifurcação, com acesso muito melhor do que com um instrumento manual. Se você quiser adquirir algum dos insertos que eu citei aqui neste vídeo, é só entrar no site da Health, que está aqui na descrição desse vídeo, pedir o tipo de inserto que você precisa para trabalhar e falar o modelo de ultrassom que você tem no consultório. Se vocês tiverem interesse que a gente fale mais sobre periodontia, sobre algum assunto específico, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo. Até mais!